Você pode não se lembrar muita coisa das suas aulas sobre Egito Antigo na escola, mas com certeza se lembra de que as pirâmides foram construídas por ordem de faraós. Essa foi uma lição ignorada por milhares de pessoas que perderam muito dinheiro com o autodenominado faraó do Bitcoin, em um esquema de pirâmide que de Bitcoin mesmo tinha pouca coisa. O Big Data Vênia, podcast de Direito e Tecnologia do Jota, trata neste episódio da regulação e segurança do mercado de criptomoedas, uma área em expansão que tem atraído investidores tradicionais e fomentado inovação, mas também uma tecnologia difícil de entender e que tem como atrativos exatamente a natureza não centralizada e pouco regulada. Eu sou Iago Bolívar e para tratar dos riscos e oportunidades do mercado de criptomoedas no Brasil, recebemos nossos parceiros Clara Iglesias Keller, do Leibniz Institute for Media Research, Ivar Hartmann, do INSPER, e um convidado, Rafael Bianchini, da Diretoria de Política Monetária do Banco Central do Brasil e professor da GV Law. Rafael, vamos começar com uma questão mais conceitual. Existe uma grande discussão sobre o que exatamente são as criptomoedas, se são moedas mesmo, se são ativos. Legalmente no Brasil, o que são as criptomoedas? Bem-vindo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, esclareço que, embora eu seja do Banco Central, aqui eu estou trazendo a minha opinião pessoal como acadêmico e não exatamente a opinião institucional, embora muitas vezes elas vão coincidir. Quanto à sua pergunta, teve comunicado do Banco Central, da CVM, tudo mais sobre isso. Hoje, não existe uma disciplina legal dos criptoativos, criptomoedas, ou ativos virtuais. Já vou chegar por que a gente está usando essa nomenclatura, né? Eles se assemelham com várias coisas, com várias figuras existentes. Então, por exemplo, o primeiro caso, né, se chama criptomoeda, tem uma semelhança com a moeda. E qual que é essa semelhança? Eles desempenham, de alguma maneira, duas funções da moeda. A função de meio de troca, né? Alguns criptoativos servem para fazer trocas. A gente costuma falar descentralizado porque o Bitcoin é o arquétipo, mas os outros têm algum grau de centralização, de intermediação e tudo mais. E tem a função de reserva de valor. Então, por conta dessas duas. A função de meio de troca, no começo o pessoal defendia muito, mas ela principalmente se a gente pensar em Bitcoin, ela é extremamente ineficiente, né? Então consome quase 2 megawatt-hora por transação. Se vocês olharem para a conta de energia elétrica de vocês vão ver a insanidade que é isso. Leva 10 minutos para fazer, não é escalável, não tem, né, por exemplo, o Bitcoin não dá para fazer mais 5 transações por segundo. É ridiculamente baixo, isso no mundo inteiro. E leva 10 minutos. Se a gente pensar no Pix, que é um sistema que está começando, se consolidando, faz muito mais do que isso. A principal diferença da moeda estatal, independente da gente, né, dessas questões qualitativas que eu venho falando, que não tem uma autoridade emissora estatal por trás, né, não tem um banco central. Alguns criptoativos até têm autoridade emissora e tudo mais, mas não tem uma autoridade estatal. E para a moeda ter as funções dela, por exemplo, tem a função de... o direito, né, determina que ela tenha poder liberatório. Até é curioso, eu falo com meus colegas da economia, falo assim, os economistas tratam a moeda como se fosse uma dádiva da natureza. Os juristas acham que a moeda é dada pelo direito. E, no fundo, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, ela obviamente não é da natureza, mas se não tiver uma autoridade estatal forçando aquilo ser aceito, não vai ser aceito. Ela é uma instituição. E, por outro lado, também, né, não adianta a gente pensar que é só o direito fazer. A gente tem eventos como hiperinflação, onde as pessoas rejeitam a moeda estatal. E sempre você fala, mas é instituição? Tem instituição que não pega no Brasil. Mesma coisa moeda. Tem moeda que não pega. Tem moedas melhores que outras moedas. Mas não é moeda. Então, pelo que você está falando, da parte de troca, de fazer transação, de comprar alguma coisa com uma criptomoeda, isso funciona muito pouco, está mais perto de um ativo mesmo, na prática. Tá mais perto. Com certeza, está mais perto. É claro, novamente, a gente sempre fala do arquétipo do Bitcoin, tem 15 mil no mercado, né? Então a gente. Mas Bitcoin, com certeza, para meio de troca, é um meio de troca muito ruim, muito ineficiente. Tem várias coisas que desempenham muito melhor essa função. Então, não é. Ele tem semelhança também com a moeda eletrônica. Moeda eletrônica, as pessoas, né? Se a gente olhar na literatura, o e-money e tudo mais. E e-money, as pessoas, às vezes, quando falam moeda eletrônica, elas não sabem o que é. Mas hoje, no Brasil, várias pessoas têm contas em instituições de pagamento, né? Elas estão cada vez mais
no dia a dia do brasileiro. São essas wallets virtuais, algo mais parecido com o PayPal, algo assim. Exatamente, o PayPal é o arquétipo, é isso daí. E se a gente olhar, por exemplo, os dados de Banco Central, a inclusão financeira tem crescido muito via esses novos agentes. Eu falo novos assim, né? Já tem quase uma década, mas eles estão sendo bastante importantes. Vários deles estão formando conglomerados. Nubank é o caso mais famoso, né? Tem um conglomerado e tem uma instituição de pagamento. Nubank, apesar do nome, não é banco. Aliás, uma dica: se tiver bank no nome, não é banco. Banco tem que ter banco no nome. A gente viu isso na CPI, não é? Que tinha um banco também, um bank que também não era banco, não é? Isso não diminui, né? Não estou nem falando mal do Nubank, nem nada. É simplesmente que ele não é um banco. Isso agnóstico, né? É uma escolha deles. Mas são bem grandes, são mais relevantes que muitos bancos menores, né? Então, sim, essas instituições têm ganhado muita importância. Mas, diferentemente da moeda eletrônica, a moeda eletrônica existe uma regulação, Lei 13.865, de 2013, e o emissor de moeda eletrônica ele é obrigado a converter, tem que ter lastro integral, em título público, em dinheiro, em reais, e ele tem que converter. O criptoativo não existe essa obrigação. Se eu tenho meus bitcoins, não existe um Mister Bitcoin com quem eu posso recorrer e falar, me converta isso em moeda estatal, né? É oferta e demanda. Então, também não, ainda que tenham aderências com moeda eletrônica, por ser de emissão privada, ao contrário da moeda estatal, que é de emissão estatal, também não é moeda eletrônica. Se é um ativo, Rafael, se é utilizado como reserva de valor, como estão as regras para tributação de criptomoeda? É preciso pagar rendimento sobre a variação que houve de valor durante o ano, ou só se eu vender e realizar isso em dinheiro? É só na, é só na venda e na realização, né? Inclusive é tributado como renda variável. Tem toda uma questão, né, autodeclarável, tudo mais, assim como a gente que faz home broker, o pessoal sabe, a gente mesmo declara essa venda. Não confundir com quem tem crescido bastante investidor que entra no mercado via fundos e ETFs de criptoativos. E aí, ainda que tenha tributação de renda variável, não é o investidor que vai recolher isso daí. É o intermediário que administra esses fundos que vai ter que fazer esse recolhimento. Eu queria trazer o Ivar para a conversa. Ivar, a gente tem agora embora o Bitcoin seja essa coisa direta, você vai lá, compra, não tem uma centralidade, mas você normalmente faz isso por meio de exchanges, né? Qual que é a responsabilidade das exchanges de criptomoedas aqui no Brasil? Então, o exchange ele é um ponto importante, eu diria crucial na cadeia, justamente porque, como a gente falou, a diferença principal do criptoativo é que ele é muito menos uma moeda e mais um objeto. Então, como não existe uma autoridade privada ou pública emitindo ou garantindo um resgate a um valor fixo, e nem alguma autoridade gerenciando as transações, a coisa é, de certa forma, irregulável, a não ser no momento desse resgate, digamos assim, desse gatekeeper, né, dessa autoridade que vai transformar, autoridade não, dessa entidade que vai transformar, privada, né, que vai transformar o criptoativo em alguma, assim, aí sim, moeda de verdade, oficial, digamos assim, né. Então, é o ponto possível de regulação, por ser esse gatekeeper. Então, é onde precisa haver o foco das autoridades, de um lado, onde precisa haver, e é também onde é factível existir esse foco, né? Quando a gente está falando, por exemplo, e é normal que para a maioria das pessoas, toda e qualquer transação digital seja tudo a mesma coisa, né? Então, muito bom que o Rafael já separou tudo aí, né? Então, embora pareça ser tudo a mesma coisa de transação digital, uma moeda digital, né, um e-money gerenciado por uma empresa, ele permite outros tipos de regulação mais ampla, eu diria até, do que no caso do que a gente consegue fazer com os criptoativos. Então, esse é o ponto crucial de regulação. Clara, ainda nessa área de regulação, e a jurisdição geográfica, não é? O Bitcoin está, sabe-se lá onde. Em caso de algum problema, quem julga?
Oi, Iago. Oi, Ivar. Super obrigada, Rafael, pela presença aqui hoje. Olha, Iago, eu estou longe de ser uma especialista, né, em mercado financeiro ou em criptomoedas. Não é à toa que nós temos o Rafael aqui hoje para nos guiar. Mas essa pergunta da jurisdição geográfica, ela é muito comum, né? Sempre que a gente fala de possíveis conflitos advindos de um serviço ou um produto que é essencialmente digital, né? A gente tem essa pergunta, ai meu Deus, e a jurisdição geográfica? Eu não consigo pensar um cenário em que não se aplique a jurisdição brasileira, né? Porque a gente também tem essa tendência um pouco a sempre pensar que algumas coisas que se apresentam de uma forma muito inovadora estão se apresentando ao largo do direito, que é uma impressão que não se comprova, né? A gente pode não ter regulação setorial especializada, mas a gente sempre tem o direito, né? A responsabilidade civil, né? Os ilícitos penais. Muitas dessas condutas, imagino que seja o caso aqui também das criptomoedas, mas o Rafael vai dizer melhor para a gente, já vem associadas também a práticas de abuso de poder ou até outras práticas ilegais que não necessariamente dependem, né, dessa nova serviço inovador e tudo mais para acontecer. Então, assim, eu não vejo por que não falar que se aplica à jurisdição brasileira. Aí, é claro, quando a gente tem um ator que está residente no exterior, a gente sempre tem esse desafio, né, até que ponto esses atores estrangeiros, né, que atuam podem ou não ser atingidos pela legislação, e aí os nossos meios processuais têm lá algumas alternativas, mas de cara acho que não há que se pensar que não se aplica a jurisdição brasileira, se aplica sim, e havendo ilegalidade tem que ir para o judiciário. Importante você falar sobre ilegalidade, porque uma das grandes preocupações com essa natureza aí um pouco oculta do Bitcoin e das criptomoedas em geral é a lavagem de dinheiro, não é? Queria perguntar para o Rafael, você acha, Rafael, que nós temos meios e instrumentos de combater a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas? Ou você acha que as criptomoedas trazem algum desafio novo no combate à lavagem de dinheiro? A minha resposta é aquela resposta bem no meio termo, sim e não. Sim, em que sentido? No sentido de não termos uma base legal, né? Então, eu falei, é um ativo, não tem nem nome, tem característica de ativo, não está tipificado em lei, então hoje não teria como se regular esse mercado por falta de base legal. Felizmente, a gente tem 2 projetos de lei, na verdade são 2 substitutivos bem adiantados na Câmara e no Senado, que usariam inclusive a nomenclatura ativos virtuais. A gente usa muito criptoativo, criptomoeda, mas como a criptografia é usada para tudo, não é exclusividade desse mercado, então se preferiu usar o nome ativo. Assim, valor imobiliário já é emitido com criptografia hoje, ativo financeiro já é emitido com criptografia, então não é específico desse mercado. O que é específico é o DLT, o blockchain, como o pessoal prefere chamar, isso sim é algo diferente. Bom, as transações totalmente desintermediadas, ou seja, por exemplo, eu vendendo meus bitcoins para alguém que está na Alemanha, não tem muito o que fazer. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas vai buscar um intermediário, vai buscar as exchanges, que nesses projetos de lei eles usam a nomenclatura internacional, que é prestador de serviço de ativos virtuais, porque em última instância não tem como regular, a não sei que tem a figura de emissor, né? Não tem como regular o ativo virtual, mas a exchange tem. E por que as pessoas procuram? Primeiro, o custo de obter informação. É alguém especializado que vai me ensinar o caminho das pedras. Eu tenho como achar essa informação? Tenho, mas custa. Né? Segundo, a simetria de informações. Eu tenho contraparte, vou comprar e vender para alguém que está na China, que está na Coreia, que está no Japão. Como que eu vou saber se essa pessoa vai me transferir o dinheiro ou não? A credibilidade dessa pessoa. Esse intermediário me proporciona isso daí. E, finalmente, externalidade de rede. Sempre que a gente fala de plataforma, quero comprar e vender, eu posso fazer um anúncio na minha rede social. Certo? Só que até eu achar uma contraparte, talvez não vou achar melhor preço e tudo mais. Essas exchanges, esses intermediários, né, os provedores de serviços, eles concentram compradores e vendedores, mercado de 2 pontas, facilita o matching. Então, por uma série de fatores, a grande maioria das pessoas vai intermediar essas transações. E essa é a chave para entender a regulação do mercado e por que eu falo que, olha, não vejo problemas. Uma vez regulados esses provedores de serviços, a gente chama de exchange, mas é um gênero que abarca uma diversidade enorme de negócios, corretor, exchange e tudo mais, essas pessoas, por concentrarem
transações sejam de conversão de ativo virtual para ativo virtual, Bitcoin para Ethereum, ou para moedas estatais, né, Bitcoin para real. Então, essas pessoas conseguem ter uma visão mais ampla. O mercado acaba se concentrando e é possível regular isso daí. Tanto que, nos projetos de lei que a gente tem, até falo um número aqui, o substitutivo do 2303/2015 na Câmara e o substitutivo do 3825/2019 no Senado, a prevenção à lavagem de dinheiro, que é o que a gente costuma falar muito, mas o combate ao terrorismo também, que são duas coisas que andam juntas, teriam esse intermediário, né, que na literatura se chama de VASP, Virtual Asset Service Providers, ele teria esse papel preponderante. Então, no sentido técnico, não é. Basta que a regulação foque nesse agente, ele tem todas as condições de fazer esse combate. Mas hoje, por falta de base legal, é complicado, você não tem diretrizes claras para fazer isso daí. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mencionou os projetos de lei e eu fiquei até um pouco surpresa, né, quando a gente estava se preparando para cá, que essa discussão legislativa já está rolando pelo menos desde 2015. Né? E é claro que as criptomoedas, acho que o Bitcoin surgiu lá para 2009, uma coisa assim, né? É claro que elas já existem até mais tempo que isso, mas a gente começa, pelo menos nos debates de regulação e tal, a gente começou a ver esse debate crescer mais quando a gente teve, nessa área de tecnologia, a gente tem muitos debates que entram na moda e saem, né? Há uns 2 anos ou 3 foi o blockchain, né? E as operações que o blockchain permitiria, assim. E acho que as criptomoedas começaram a ser mais discutidas quando o blockchain, né, também deu aquela popularizada e tudo mais, depois deu uma esfriada. Mas eu queria te perguntar como que você acha que esses debates legislativos evoluíram, né? Porque são lá de 2015, mas acho que esse mercado também já mudou e se transformou tanto, né? Acho que de uns anos para cá, então, mais e mais startups estão começando a entrar nessa área e tudo mais. Você acha que isso afetou o debate legislativo? Você acha que a gente corre o risco de já aprovar alguma coisa que vai precisar ser atualizada? Como é que você está vendo esse movimento? Bom, a qualidade dos projetos de lei melhorou muito, claro, né? Porque, assim, de uma coisa, 2015 a gente tinha o Bitcoin, então começando a ser lançado, então, assim, era uma coisa muito primária, definições muito rudimentares, era algo... E, na verdade, eu cito esses números, mas tinham vários projetos de lei. Então, tinha alguns muito ruins no meio, assim, que era claramente o parlamentar tentando pegar carona num tema da moda, sem saber o que está falando. Né? Não vou citar nomes aqui, aí fica... Vocês nem precisa, rola demais. Mas isso não acontece só com criptoativos, né? Rola demais. Claro, eram coisas assim, e procurar trazer para a noção de criptoativo figuras reguladas, como moeda eletrônica, como programas de milhagem, enfim, que não tem nada a ver com ativos virtuais, e agora eu vou começar já a usar a nomenclatura dos projetos de lei. Gente. São coisas que não... Né? Então, evoluiu muito. Quanto à defasagem, se vocês olharem o projeto de lei, várias coisas ficam para o infralegal, porque é um tema de fronteira, não tem como a gente... Aliás, regulação do sistema bancário, muita coisa fica para o infralegal. Quem seria o órgão competente para regular? Aqui entramos numa questão bem constitucional, que é o seguinte: quando o projeto é de iniciativa legislativa, o legislativo não pode atribuir competência, porque vai criar, né, depende de ter pessoal, tudo mais. Então, tá lá, tem um jargão órgão do Poder Executivo, ou seja, seria um decreto, tá, que definiria isso daí. Pelo desenho que está lá, dá a entender, mas não está no projeto de lei, que seria o Conselho Monetário Nacional estabelecendo diretrizes gerais e o Banco Central seria o órgão que autorizaria, regularia essas entidades. Então, como teria esse poder regulamentar, e a lei traz diretrizes gerais, como combate à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, então, acredito que nesse caso não teria esse risco de ficar defasado. Mas quem tiver curiosidade de ler esses projetos vai ver que tem muita coisa em aberta a ser regulamentada e não tem como ser diferente nesse mercado. Rafael, você está citando os projetos de lei. A gente hoje, basicamente, tem um projeto de lei no Senado e um projeto de lei na Câmara, não é? Eles estão correndo paralelos, mas eles devem convergir como uma coisa só em algum momento, né? O que muda, basicamente, se esses projetos forem aprovados? Em que ponto eles estão, cada um desses dois projetos? Perfeito. Bom, o da Câmara, do senador Áureo, já foi aprovado na comissão, está pronto para plenário. Esse é o status dele. Certo? Só dependeria de votação. O do Senado, o senador Irajá, do Tocantins,
apresentou o parecer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ele está para ser deliberado. Por diferença de regimento, no Senado, esse tipo de projeto, passando na comissão, ele já está aprovado. E aí, obviamente, a casa que aprovar primeiro manda para outra casa. Então, é nesse ponto que eles estão. O que mudaria? Bom, no primeiro momento, eu diria nada. Por quê? Porque nada. Não é que os projetos são ruins nem nada, mas eles têm um vacatio legis de 180 dias. Primeiro que eles dependem de um decreto regulamentador que estabeleça as competências. Então, já começa aí que no imediato, no curto prazo, não tem muita coisa. E segundo que, mesmo tendo o decreto estabelecendo competências, estabelecer a regulação disso, né, teria que os órgãos competentes, como eu falei, pode dar a entender que é Banco Central, Conselho Monetário, mas não está garantido, é uma decisão do presidente da República. Teria que ser editadas essas normas complementares. Editando as normas, e aí entraria naquela correria de autorizar as corretoras, que hoje são entes, né, as exchanges corretoras, chame como for, são entes não regulados, passariam a ter que ser autorizados. E aqui entra uma diferença, que eu me lembro, a diferença do ponto de vista regulatório dos dois projetos é o seguinte: no projeto da Câmara, todo mundo tinha que ter registro no órgão, né, no órgão supervisor, por exemplo, o Banco Central, e o Banco Central poderia submeter alguns à autorização. Em geral, assim, autoriza os mais importantes, os menores eu só registro, para saber quem é tal, e a partir de um determinado liminar. O do Senado é diferente. O do Senado, todo mundo dependeria de autorização e tem uma autorização para se estabelecer um procedimento simplificado, eventualmente para quem é de menor tamanho, não faz sentido fazer uma autorização mais completa. Então, levaria algum tempo. E aí entra aquelas diretrizes que eu falei. Olha, a lei deixa claro, ativo virtual estrito sensu não é moeda soberana, não é moeda eletrônica, não é valor mobiliário, continuaria sendo regulamentado pela CVM, não é ativo financeiro, que continuaria sendo regulado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. E não são esses programas de recompensa como o programa de milhagem. O que eu quero dizer com isso? Não é o suporte tecnológico que caracteriza um ativo virtual, é aquela tecnologia descentralizada. A tokenização das coisas não vai transformar automaticamente, ou seja, preserva a competência do que já é regulado. E aí, e transferências desintermediárias não seriam reguladas também, porque simplesmente, independente de ser conveniente, de ser oportuno, de ser bom, não tem como regular isso daí. Se duas pessoas trocam Bitcoin em jurisdições diferentes, não tem como se ver isso daí. Seria a troca disso por moeda, a troca entre ativos virtuais intermediada. Né? Os serviços de custódia, de guarda, tudo mais, seriam regulados. E tem também uma parte da lei que criminaliza algumas condutas, né? Então, tipifica um estelionato específico com ativos virtuais. Tem, por exemplo, já tem na lei dos crimes contra o sistema financeiro, né? A intermediação financeira sem a devida autorização é crime. Hoje, como não há um requisito de autorização, obviamente não é crime. Se passa a ser necessária a autorização, o registro, né? A gente ainda não sabe como vai ser isso daí. Operar sem a devida autorização, sem o devido registro, passa a ser crime também. Então, tem alguma partezinha lá sobre crimes. Mas é simplesmente para harmonizar o todo. Não tem muito que... Não tem crimes tão diferentes quanto os tipos que a gente já conhece. Você falando desses possíveis crimes aí, com flavor agora específico na lei de criptomoedas, lembra o caso que nós citamos aqui na abertura do faraó dos bitcoins, que é um caso especialmente significativo, né? Porque ele mostra que a segurança da tecnologia em si, o blockchain, ou o que quer que seja, não impede golpes. Né? No fundo, o faraó do bitcoin não investia em bitcoin. Né? Ele era mais faraó do que bitcoin em qualquer momento, né? Mas há quem o defenda até hoje. Você conversa com pessoas que investiram com o faraó do Bitcoin, investiram na empresa dele, e eles dizem, olha, ele nunca parou de pagar. Prenderam o cara sem ele nunca ter parado de pagar. Então, quais são os crimes que potencialmente ele pode ter cometido? Essa pergunta eu faço para você, mas depois eu queria que a Clara e o Ivar também comentassem. É difícil comentar em tese, né? Mas assim, o primeiro, mais evidente, é pirâmide. Gente, tem lá toda uma... Né, essa coisa de... Bom, fala em retorno muito alto, já desconfia que tem alguma coisa errada. Gente, vamos ser Era 10% ao mês.
Não existe retorno alto sem risco. Quem cuida de finanças sabe o seguinte, retorno alto é correlacionado com risco alto, isso supondo a licitude. Ou seja, se alguém está te oferecendo um retorno alto e certo, tem duas coisas aí. A pessoa não está te informando todos os riscos. 2, é uma pirâmide, certo? Não tem como ser... não tem, gente, não adianta, não tem retorno certo. Então, assim, o primeiro passo é desconfia. Sinceramente, se alguém me oferece retorno muito alto sem fazer um disclaimer de risco, eu já nem olho mais no que a pessoa está fazendo. Então, já começa aí, né? Esses dois... E lavagem de dinheiro costuma ser muito correlacionado quando tem esses crimes, mas aí teria que conhecer mais, entre aspas, o modelo de negócios dele, né? Então, acho que esses são os dois. Me permita fazer uma parte, você falou do farol do Bitcoin, eu lembrei o seguinte, tem, por exemplo, muita oferta de mineração no Brasil, né? Gente, mineração para funcionar tem que ter energia elétrica barata. Se a gente lembrar, o Brasil está sofrendo uma crise energética, energia é cara. Lembrando que a gente está falando de mineração de criptomoedas, né? Isso, mineração de cripto. Tem que ter energia barata, internet muito rápida e, preferencialmente, clima frio, porque exige uma capacidade computacional muito alta se o clima for quente para registrar. Gente, eu vi isso sendo oferecido no Pará, também, de novo, se estiver oferecendo isso daí, eu já vi casos, era uma sociedade em conta de participação, você começava a ler tudo aquilo, você falava, olha, uma pirâmide que fala que está fazendo mineração. Mas pode ser também furto de energia elétrica e capacidade computacional. Fazer mineração de criptomoedas no Brasil com a bandeira de emergência tarifária, né? Não vai ser feito. A gente olha o mapa da mineração, China, país como Islândia, que tem energia geotérmica e é super... do Paraguai um pouco por causa de Itaipu também, né? Paraguai um pouco por causa de Itaipu, Geórgia a Geórgia tem uma particularidade que, assim, eles têm uma região separatista chamada Becácia, que tem 200 mil habitantes e divide uma hidrelétrica gigantesca com o resto da Geórgia. Então, tem uma sobra de energia gigantesca. Então, aqueles 200 mil habitantes aqueles estados que é só reconhecido por outros estados separatistas e pela Rússia, porque a Rússia dá uma ajuda lá. Então, o país inteiro foi para a mineração de Bitcoin, certo? O problema disso é que se tornou a Geórgia, que era um país superavitário em energia, em deficitário em energia, mas aí é por conta deles. Mas, assim, esquece, mineração no Brasil tem alguma coisa errada, não precisa nem, assim, vamos ser realistas. Ou tem algum crime contra o sistema financeiro, uma pirâmide, ou no mínimo, um furto de energia elétrica aí. E um outro fator que as pessoas não prestam tanta atenção e acho que quando tem essas assimetrias de informação que o Rafael já tinha mencionado, é onde começa a abrir, né, a possibilidade e o espaço para golpes, né? Então, um outro fator que as pessoas, né, o leigo, assim, que tem algum interesse, quero entrar, né, no trem dos criptoativos, mas muitas vezes ignora, é que para essa mineração também, para ser eficiente, as pessoas que fazem isso em massa, tem uma questão de energia elétrica, tem uma questão também de uso de placa de vídeo avançada. Por quê? Porque essa mineração ela é eficiente quando usa processamento paralelizado, que é o que a placa de vídeo faz. E esse é um hardware que já estava com, digamos assim, uma escassez de oferta no Brasil, como no mundo em geral, né? No mundo em geral, antes de a gente ter esses dois fatores mais recentes no Brasil. Então já tinha um problema de ter acesso a esse hardware que seria necessário para fazer essa mineração no Brasil, né? A placa de vídeo de alta performance. Aí veio a questão do nosso possível quase apagão aí, mas tem também a alta do dólar no Brasil, que tornou ainda mais difícil as pessoas adquirirem ou investirem nesse tipo de hardware. Então, fazer mineração no Brasil, por todos esses fatores, hoje é muito mais difícil do que era há 4 anos atrás, por exemplo. Hoje é extremo, o valor, né, o superávit que a gente viu, a inflação que a gente viu, né, nesse tipo de hardware hoje, é muito grande em relação, por exemplo, a 4 anos atrás. E só para fazer um comentário em relação a essa defesa, né, que o Iago mencionou, que muitas vezes talvez ainda seja feita, né, do faraó dos bitcoins, de que ele continuou pagando. Isso é totalmente irrelevante para a caracterização da pirâmide, né?
Então, o fato de ele continuar pagando apenas mostra que ainda tem gente entrando na pirâmide, né? Mas o que ajuda a caracterizar entre esses elementos que o Rafael já falou não é se ele parou de pagar, é se as pessoas que entram precisam pagar alguma coisa que é muito mais um pedágio do que um investimento, e também se a hierarquia, né? Se tem alguns grupos de pessoas que estão tendo um retorno um pouco maior e outros grupos de pessoas que, porque entraram depois, estão mais baixo na hierarquia e não estão tendo o mesmo nível de retorno. Então, obviamente, né, por ser o topo da pirâmide, o faraó estava tendo um retorno muito maior, é assim que funciona a pirâmide, do que a pessoa que tinha acabado de entrar no sistema, né, para não chamar de golpe. Eu nem tenho muito a acrescentar, né, gente? Só dizer que vocês estão só confirmando o que a gente já falou antes, assim. Quando surge uma coisa muito nova, rola essa coisa, ai, meu Deus, não tem como penalizar, tá rolando. Cara, tá conectado aí a uma série de coisas que são crassamente legais já há muito tempo, né? Dificilmente a gente vai achar uma suposta inovação dessas que representa riscos, né, para a democracia ou para o sistema financeiro ou que tenha qualquer tipo de externalidade negativa que não está coberta por nenhum tipo, né, de legislação pré-existente. Então, assim, o caso do faraó dos bitcoins, então está me parecendo que o troço já está mais que já é mais que enquadrável, né, na legislação atual. Claro, sempre pode ter, né, Rafael? Imagino que você tenha, assim, uma percepção da necessidade de alguma legislação setorial, atualização, os próprios PLs que estão rolando e tudo mais. Mas, falando de legalidade crassa, assim, não teria por que a gente se preocupar, né? Acho que é mais na esfera administrativa que a gente precisa ter alguma coisa, mas na esfera civil, a mesma regra de sempre, causou dano, né? Talvez impor alguns deveres para esse intermediário, e também até por concorrência, né? Porque se você é um intermediário do mercado e tenta ser sério e seu concorrente está prometendo rendimento, você fica numa situação muito complicada. Então, colocar uma ordem nessa regulação, mas realmente, para criminalizar, eu confesso assim, acho que não é interessante até, tipo, né, enquadrar, o crime tem que ser específico, mas não vejo também grandes novidades em relação ao que já existe de tipo penal. A gente começa com uma tecnologia, não é? E com um mercado em cima dessa tecnologia que apresenta como um grande diferencial não ser regulado. Olha, não tem regulação, não tem centralidade, aqui não passa por governo. Só que aí quando as pessoas vão investir, não é? Elas começam a ver que elas precisam de algum nível de segurança, que elas precisam confiar e buscam, não é, alguma concretude. Não é? E agora a gente vai, se a gente desce aqui em Congonhas ou se liga a televisão, tem uma propaganda muito repetida nos últimos dias, recorrente, que é de uma gestora que diz que ela é a primeira gestora de cripto que é regulada. Então, começou com uma coisa que venha porque está fora do governo, venha porque é completamente independente, é uma coisa que só a gente faz, e agora é o seguinte, o grande ativo da gestora de cripto, agora, olha, eu sou o cripto regulado. Eu queria perguntar, Ivar, que regulação é essa que a gente tem agora, se a gente viu aqui que não temos nem lei ainda? As pessoas realmente, muitas pessoas atendem ou reagem a esse apelo, né, Iago, de não ter regulação, e por não ter regulação isso pode ser uma oportunidade mais interessante, né? Por pelo menos duas razões, né? Porque a ideia de não ter regulação muitas vezes é associada com então não tem tributação, né? De alguma forma, por não ter regulação, se eu entrar nesse sistema eu vou conseguir evitar a mordida, digamos assim, do fisco. O que, como a gente já falou aqui, não é verdade. E, de outro lado, também uma segunda razão possível é que as pessoas associam, né, qualquer coisa que não tem regulação, ou melhor dizendo, associam qualquer tipo de regulação estatal a sempre alguma coisa que vai tornar o sistema ineficiente, pior, vai tornar aquela inovação menos vantajosa, o que não é verdade. Então, é claro que, às vezes, né, a intervenção estatal, especialmente do Poder Executivo, ela pode causar alguma ineficiência, mas isso não é por definição. Em muitos casos, essa regulação não só é necessária, como ela é em benefício da própria pessoa que está querendo botar seu dinheiro
naquele sistema, né? Então, acho que o Rafael já tinha mencionado aqui algumas razões pelas quais, né, é bom para o consumidor que está pensando em botar parte do seu dinheiro, entregar parte do seu dinheiro lá para uma empresa como o Hashdex. É importante que exista algum nível de regulação para dar alguma estabilidade aos mercados. Então, para qualquer brasileiro ou brasileira, é ruim se não há nenhum tipo de intervenção para garantir alguma estabilidade no mercado financeiro nacional. É também uma questão de o direito limitando o quanto de risco essa empresa intermediária pode tomar. Se essa empresa, e geralmente, né, que atua no mercado financeiro de certa forma, ela pode tomar risco ilimitado, isso depois quem vai pagar o preço é o consumidor. Então essa regulação não vem para prejudicar o consumidor, muito pelo contrário. E por último, né, essa questão de assimetria de informação que a gente já falou aqui, né? As pessoas, na maioria hoje, como a gente falou antes, elas não entendem quase nada, né, da diferença entre, né, um criptoativo, um e-money, né, um pagamento pelo PayPal, um cartão de crédito. Então é uma coisa muito nebulosa e aí a pessoa, então, que tem pouquíssima informação e pouquíssimo conhecimento sobre o sistema, vai botar seu dinheiro nas mãos de uma empresa que tem todo o conhecimento e especializada expertise no sistema, é uma assimetria de informação perigosa. Agora, sobre a Hashdex especificamente, sobre aí, bom, qual tipo de regulação, a autoridade, o Rafael, vou deixar para ele. Rafael, eles dizem que estão sendo regulados. É você que está regulando? Quem que está regulando? Não sou eu, não. É a CVM. E, na verdade, a Hashdex é uma, digamos assim, é uma empresa internacional, e eles foram pioneiros em lançar chamados ETFs de ativos virtuais na Nasdaq. Nasdaq, Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. O que é um ETF? Em inglês é Exchange Traded Fund. É um fundo negociado em bolsa, certo? Qual que é a vantagem de um fundo desse? Primeiro, eventualmente, a diversificação, né? Você aplica em um fundo que é diversificado, você não precisa diversificar. Uma outra vantagem é a chamada gestão passiva de recursos. E por que isso seria vantagem? Tem a gestão ativa de recursos, o gestor vai ter que decidir onde aplicar, vai ter que se informar, tudo mais, ela custa. A gestão passiva, que procura só reproduzir um índice, ela é barata. Então, investimento... Inclusive, tem vários Nobel que incentivam o investimento em ETF. Eles falam o seguinte, olha, esquece, você não vai bater mercado. Você, né, nós, assim, para a Beta, não vai bater mercado. Tem algumas condições de quem tem mais poder de mercado, quem tem informação privilegiada, quem processa melhor informação, mas não é pessoa física que vai fazer isso. Então, investe em ETF, que é diversificado, é mais barato. No fundo, assim, você vai chegar no mesmo lugar do ETF pagando mais caro. Então, já investe direito nele. E eles lançaram a primeira família, um deles é atrelado a Bitcoin, um deles é atrelado a Ethereum e o outro é atrelado a um índice de criptos, certo? São negociados na Nasdaq e trouxeram aqui para o Brasil, ou seja, o da Nasdaq é regulado por quem? Pela SEC. O criptoativo em si não é regulado. O intermediário, algumas jurisdições regulam. Agora, no momento que isso vira um fundo, é regulado pelas comissões de valores mobiliários de cada país, no caso dos Estados Unidos, a SEC. Trouxeram para o Brasil. Quem que regula fundos? CVM. Então, esses 3 fundos da Hashdex são negociados na B3, regulados pela CVM. Então, a CVM vai ver, primeiro, se a política de investimento, se a carteira está enquadrada naquilo que eles... Né, um fundo tem uma política, ele vai ter que ter limite, se está enquadrado naquilo que fala que tem que ser enquadrado. Né? Se tem auditor, se está recolhendo tributo corretamente. Tá? Então, é isso que a CVM faz. Só que hoje não é só Hashdex, tem outros 2 ETFs de cripto que são negociados na Bolsa de Chicago, que também tem na B3. Então, hoje a gente tem 5 ETFs de cripto, certo? Aí eu pergunto assim, qual investir? Vê o que é mais barato de taxa de administração. Eu, no dia que eu vou investir, eu dou uma olhada lá nas taxas, vejo o que eu quero. Né? Eu, no caso, não invisto em cripto, não é meu perfil, mas eu invisto em ETF de ações internacional, tudo mais, vê o que está com a administração mais barata, gestão passiva, não vai fazer diferença. E existem também fundos de investimento, além desses 5 ETFs, que no final de setembro tinham um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais, né, para vocês terem uma ideia, parece muito, mas não é não, viu? A gente tem, no final do mês passado, segundo a estimativa do Banco Central, o estoque de criptoativo em mãos de residentes no Brasil estava em torno de 60 bilhões de dólares. Então, é uma quantia bastante expressiva.
temos também umas dezenas de fundos de investimentos em criptos com diferentes perfis. Alguns fundos, na verdade, só existem para outros fundos investirem. Isso não tem nada de legal, na verdade, é porque tem perfis diferentes de fundos, mas tem algumas dezenas de fundos aí também com um patrimônio da ordem de 2, 3 bilhões de reais, se a gente tirar a dupla contagem, né, que tem um fundo investindo no outro. E aí, cota de fundo é regulada pela CVM, tá? Sem fazer propaganda de nada. Gente, se eu fosse investir, dica pessoal, investe nos ETFs, que no fundo, assim, todos esses fundos, se você olhar a política deles, boa parte deles, você vai olhar assim, ele investe no hashtags da Nasdaq. Então, em vez de pegar um fundo que vai investir no hashtags, já investe direto, pelo menos você vai pagar menos, né? O que eu falo para quem quiser investir também é assim, tem uma noção que esse mercado é altamente volátil. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, você acha o mercado de ações arriscado? Se a pessoa fala que sim, eu falo, olha, cripto não é para você, porque é bem mais volátil a cotação. Quando se fala em segurança de cripto, a gente está falando de segurança contra hacker e tudo mais. Tá? Então, se você tiver a sua carteira lá, tem algumas precauções, como não perder a senha, a segurança do seu dado é muito forte nisso daí, é a grande vantagem, né? A gente falou de consumo de energia, a contraparte dessa segurança é um consumo de energia de capacidade computacional gigantesca, mas isso garante mesmo. Agora, se você quer, entra nesses ETFs, é um jeito mais barato, mas tenha noção de que é uma volatilidade muito alta. Até o Bill Gates falou assim, olha, eu não tenho problema com o Elon Musk investindo nesse mercado. Ele tem muito dinheiro, é bilionário e tudo mais, ele pode diversificar portfólio. Eu tenho problema se você não é o Elon Musk que está investindo. Leia-se. Se você não tem um perfil para correr muito risco, né, sabendo que aquilo você pode ter uma desvalorização muito grande ou valorização muito grande, talvez valha a pena como diversificação de portfólio, uma parte pequenininha, mas tenha ciência de que é um risco de volatilidade bem alto. Se tem 10% de retorno, não é garantido, não é? Garantido nunca é. Como a gente estava falando. Eu quero agora convidar você aí que está nos assistindo para o nosso esquema de pirâmide aqui, o Faraó do Podcast, para seguir a gente aí na sua plataforma de áudio preferida, seguir o YouTube do Jota para ativar o sininho lá para receber os nossos novos episódios sobre direito e tecnologia. Gostaria de agradecer muito. Iago, nós garantimos 10% de retorno em informação e conteúdo jurídico sobre direito e tecnologia de qualidade. Esse é os 10% de retorno que a gente garante. Mas como a gente está no topo, quem ganha mesmo é a gente, né? Que está aqui, inclusive, falando o que a gente quer, né? E o pessoal só escuta, recebendo pessoas como o Rafael. Exatamente. O nosso esquema de pirâmide funciona se você clicar também no like aí no episódio, dizer que gostou do episódio aí. Se ficou até agora aqui, é porque gostou, clica aí, porque ajuda aí o outro algoritmo, o algoritmo do YouTube, o algoritmo para que o episódio chegue a mais pessoas. Queria agradecer muito, Rafael Bianchini, a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, as suas contribuições, reflexões e, como sempre, agradecer a presença da Clara e do Ivar. Este é o Big Data Vênio, podcast de Direito e Tecnologia do Jota, que tem edição de áudio e vídeo de Raoni Arruda. Voltamos no próximo episódio. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.